enfermagem, sejam todos bem-vindos ao podcast Pode Falar Enfermagem. Eu sou a enfermeira Alcione Abreu e está acontecendo o nosso podcast aqui no 27º CBSenf. E o nosso primeiro episódio será com os donos da casa, com o presidente do Conselho Regional da Bahia, o Dr. Davi Apóstolo, e com o vice-presidente aqui do Corém da Bahia, que é o Dr. Júlio César. Olha, eu tenho certeza que será incrível. Vem assistir. Bom dia, meu amigo, caro amigo Jeffrey. Bom dia aqui, meu companheiro de luta, César. Para a gente estar falando um pouco mais sobre esse 27º CBSenf, que é o maior congresso da América Latina, e a gente está conseguindo reunir aqui em Salvador quase que 13 mil profissionais do campo na enfermagem e a turma também que está no online nos acompanhando através do Coffee and Play, em que você tem a possibilidade de saber tudo o que está acontecendo, onde a gente tem aproximadamente 36 mil inscritos. Então isso é muito importante e mostra a força da enfermagem brasileira em adquirir conhecimento e estar por dentro de tudo que está acontecendo na atualidade. Você que está do outro lado aí pode mandar suas perguntas. Já chegaram algumas perguntas aqui pra gente. O arroba é @cofem_oficial. E aqui com o vice, Júlio César. Tudo bem, Júlio? Bem-vindo também você, cara. Obrigado, meu irmão. Agradecer aqui a oportunidade. Dizer que hoje, enquanto Corém Bahia, a gente está muito feliz de receber toda a enfermagem do Brasil e de uma parte do mundo, que a gente também tem delegações internacionais. É um congresso que a gente diz e se reconhece que é o maior congresso de enfermagem da América Latina. Então Salvador se torna a partir de hoje a capital da enfermagem e a gente deseja aí boas-vindas a todos os profissionais de enfermagem e uma boa aprendizado e distribuição de conhecimento por esses 4 dias. Davi, 37ª edição, cara, dentro de Salvador. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas aí fora para entrar, para fazer o cadastro. Tudo muito bem organizado. E aí eu queria saber de você o seguinte, como é que foi para vocês trazer esse grande evento para Salvador? Jeffrey, a gente participou, inclusive, no último CBSenf que aconteceu em Pernambuco. A gente conseguiu... Só um parênteses, é anual? É anual. Todo ano acontece. E aí são escolhidos dentro do CBSenf qual vai ser o próximo, ou seja, quando será. E aí houve ali uma disputa, houve ali um momento para que a gente pudesse trazer para Salvador. A gente disputou com o Rio de Janeiro, né? E a gente conseguiu convencer os demais regionais dentro de uma votação democrática para saber aonde a turma queria o próximo CBSenf. E a gente conseguiu trazer esse 27º CBSenf para a Bahia, para Salvador de maneira específica, já que o último tinha ocorrido aqui em Porto Seguro há aproximadamente 17 a 18 anos atrás. Inclusive eu fui nesse CBSenf, e ainda quando era estudante, e foi uma grande possibilidade aí destacar aqui também o governo do estado, através da Secretaria de Turismo, que deu todo o apoio juntamente com a CESAB, onde a gente conseguiu levar também para Pernambuco para defender o Salvador, né, todo o staff do governo do estado, no que diz respeito à Secretaria de Turismo, para que a gente pudesse defender. Levamos baiana, levamos banda de percussão, a gente apresentou vídeo, foi uma disputa bem acirrada e que a gente conseguiu trazer para a Bahia. Pois é, gostei da nomenclatura, CBSenf, que é o Conselho Brasileiro que é o Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem. Ô Júlio, e a estrutura de Salvador, cara? É uma estrutura enorme para você conseguir trazer essa quantidade toda de pessoas. Qual é o legado que vai ser deixado para o profissional, para a instituição? Como o Davi ressaltou, né, tem mais ou menos 20 anos que não vem um congresso dessa magnitude para a Bahia. Então é uma importância enorme a gente trazer e ser sede desse maior congresso de enfermagem. Aqui a gente vai ter debates e construções científicas durante esses 4 dias, que vai de alguma forma possibilitar, né, nossos profissionais da enfermagem, em vez de ir para fora, estão em casa, né? Então o acesso que a maioria dos profissionais nossos estão tendo de participar de um congresso
desse tamanho, né? E passar 4 dias aqui debatendo, construindo, fomentando a ciência e a construção do conhecimento, né? Eu acho que esse legado é importantíssimo. Eu acho que a gente está marcando uma época da enfermagem baiana, não só pelo legado do Corém Bahia, mas também pela essa construção do 27º CBCenf aqui na Bahia. Ô, presidente, século XXI, modernidade, né? Inteligência artificial, cirurgias robotizadas, mas é o tato, né? É o dia a dia, é o profissional de enfermagem que está ali realizando o seu trabalho, precisando realizar, precisando ser mais humanizado. Atualize para a gente, atualize aí, como é que você hoje descreve o patamar do profissional de enfermagem? Jeffrey, você precisa entender que a enfermagem, ela está 24 horas por dia com o paciente beira-leito. Ela está durante todo o ano ali trazendo a sua assistência. E dentro dessa revolução tecnológica, né, que a gente está vivendo hoje, com as IAs, as inteligências artificiais, com a questão da robotização, né, tanto dos processos de trabalho, inclusive tem uma pesquisa, Jeffrey, até para atualizar os nossos ouvintes aí, tem uma pesquisa da American Nurse Association, que é a sociedade norte-americana, que traz que aproximadamente algumas profissões vão ser extintas, mas a enfermagem vai continuar, porque a gente cuida de vidas, precisa ter ainda o tato humano para com o paciente. E muitas das vezes a robotização ou IA, ela depende diretamente da enfermagem. Ela depende de uma construção de dados, de uma interpretação e uma leitura dentro do exame físico, dentro de uma perspectiva de sinais e sintomas do paciente, fazer essa interação, ter a validação do momento que a IA faz a análise e, consequentemente, dá o diagnóstico, ainda assim depende da enfermagem para poder construir, e a gente entende que esse avanço tecnológico é importante sim, traz resolutividade, traz uma melhor garantia da assistência prestada para essa população mais segura, mas a enfermagem brasileira vai estar lá sempre. E, inclusive, dados da OMS, existe um déficit, e vai ter um déficit, Jeffrey, nos próximos 25 anos, de quase 6 milhões de profissionais. Inclusive, é mesmo, cara? Tem uma pesquisa, foi lançada agora, que fala que ainda assim vai ter um déficit, e hoje o déficit mundial é de quase 5 milhões de profissionais, conforme dados oficiais, para que possa trazer uma assistência segura para toda a população mundial. Esse é o podcast, tá ali, ó, produção, Pode Falar Enfermagem, direto do Centro de Convenções em Salvador. Estamos aqui com o Congresso, 37º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, o CBC, CBCenf. Jeffrey, vou só corrigir, é o 27º. A gente vai chegar no 37 ainda. 10 anos. Me falaram 37º, ou então eu entendi errado. Eu acho que estou precisando ir para o otorrino. Ô Júlio, teremos 3 dias, né, intensos. Muitos convidados, 4 dias, né? 4. Muitos convidados, palestras, simpósios, enfim, avanços tecnológicos. O que é que as pessoas vão encontrar no dia a dia aqui hoje? Ou aqui hoje não, nesses próximos dias? A partir de hoje, né, vai 4 dias, né, termina quinta-feira, né? Então, esses 3 dias aí, hoje, amanhã e depois, a gente tem aí palestras, mini cursos. Eu acho que a gente conseguiu reunir aqui tudo que há de melhor, mais inovador, mais moderno, de discussão para a enfermagem brasileira. Eu acho que os profissionais vão encontrar aqui um congresso muito atualizado, com tudo que há de melhor e mais moderno, e que possa discutir o futuro da nossa enfermagem, né? E aí passa desde de estudo científico, construções, mas também de um posicionamento da enfermagem, que, como o Davi fala sempre, a enfermagem precisa estar começando a ocupar os espaços, né, de poder, de liderança, né, de decisões, para que a gente possa avançar ainda mais a enfermagem. E aí, só para complementar o que o Davi falou, né, a enfermagem ela vem se tornando cada vez mais importante na construção da saúde, e principalmente do Sistema Único de Saúde. Nós somos a maior mão de obra, né, do Serviço de Saúde, do SUS. Então, somos em torno de 80% a 85% da mão de obra de que constrói o maior Sistema Único de Saúde do mundo, que é o nosso SUS. Então, nós somos uma força extremamente
importante e essencial na construção do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que a enfermagem dificilmente vai conseguir ser substituída pela inteligência artificial ou pela inovação. E isso, na verdade, vai ajudar para que a enfermagem possa ter uma prática profissional mais assertiva, cada vez mais com poder de acerto e poder prestar uma assistência melhor para os pacientes. Na nossa frente, estamos aqui com o Davi, que é o presidente do COREM, Conselho Regional de Enfermagem Bahia. E à minha esquerda, o nosso querido Júlio. Ô Davi, Bahia, dentro do patamar Brasil, como é que se encontra a enfermagem hoje? Está muito longe, está muito distante, estamos num patamar, porque antigamente falava-se muito, vou para o Rio, vou para São Paulo, vou para Belo Horizonte, mas e a Bahia hoje no cenário nacional? A Bahia hoje passa por um momento de transformação. A nível de cenário brasileiro, a enfermagem passou nos últimos 3 anos, através de uma gestão passada, muito obscura, né? Já que somos o 4º maior regional. E quando a gente fala em 4º maior regional, Jeffrey, para você ter uma ideia, e a turma que está nos acompanhando lá do outro lado, nós temos hoje na Bahia 180 mil profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares trabalhando, labutando diariamente nos serviços de saúde. E a nível de Brasil, 190 mil, já batemos 190 mil. E a nível de Brasil, 3.300.000 profissionais. E diante desse cenário, Jeffrey, que a enfermagem brasileira passou, através de uma gestão que a gente assumiu agora, que tem 1 ano e 9 meses aproximadamente, de transformação e renovação, a enfermagem hoje está dando um salto tecnológico, onde a gente está possibilitando o conhecimento através de plataformas para que aquela pessoa, Jeffrey, que mora lá em Cocos, no extremo oeste lá da Bahia. Rapaz, é longe pra caramba, viu? O pessoal fala, vou lá em Cocos. Eu tive lá, só um parênteses, eu tive lá alguns anos atrás, tal, fui participar de um evento musical. Meu amigo, até hoje eu tô viajando. Bem distante daqui da capital. E a gente conseguiu alcançar esse profissional através do COREM Qualifica online, digital, que ele consegue acessar, ter uma capacitação, ter um certificado, ter uma garantia para que ele possa prestar assistência segura. Então, hoje, esse patamar da enfermagem baiana está mudando, está se renovando dentro dos avanços tecnológicos, com capacitação, com conhecimento, empoderamento, para que ele possa desempenhar com qualidade. Como também agora a gente está possibilitando que ele tenha a questão da Anuidade Zero, que é um programa desempenhado... Anuidade Zero. Anuidade Zero. Que é um programa desempenhado por essa gestão, pioneiro no Brasil, Jeff, para você ter ideia. Coisa similar que acontece com a AB, onde você vai lá, adquire um produto dentro dos parceiros credenciados e esse produto, o valor, é revestido para ele em forma de cashback, descontos ou bônus e que ele consegue acarretar isso para poder pagar a sua anuidade. É um projeto importante. Depois, quem quiser, Jeffrey, acesse as redes sociais do nosso conselho. Legal. Acesse o Instagram, acesse também lá o nosso site, para que você possa se manter informado de tudo que está acontecendo, para que você possa ter esse avanço de maneira significativa, não só na parte científica, como também na parte econômica, para que a gente possa dar sustentabilidade ao conselho e ele também tem um desconto importante. Inclusive, Jeffrey, já tem profissional utilizando esse programa nosso, já está pagando anuidade, que já tem um valor para pagar anuidade e através dos benefícios que ele consegue usufruir. Então, o patamar hoje da enfermagem baiana é outro, através dessa gestão comprometida em mudar a realidade da enfermagem, porque assim, o nosso presidente, doutor Manuel Nery, aqui eu quero deixar um grande abraço, né? E o nosso, que é o federal, né? Que é o federal, e também deixar um grande abraço ao nosso Magno Guedes, que é um dos grandes idealizadores, inclusive organizador desse evento. Ele traz pontos importantes que aí eu quero falar para você que está lá do outro lado. O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia está aqui para poder mudar a sua vida, transformar a sua realidade dentro das prerrogativas legais, porque esse é o nosso principal legado. Esse é o presidente, cara, fala bem. E um detalhe, você sente a certeza, né, do que ele está falando. Ele conhece do assunto. Então é o Davi e o Júlio. Júlio, me diz uma coisa, cara. Qual é o perfil hoje para se tornar um profissional da enfermagem? Como é que, aproveitando a mesma pergunta, como é que a gente está hoje de ensino às universidades e faculdades? Seja dentro da nossa cidade de Salvador, quanto no interior da Bahia. Precisa melhorar? Estamos bem? Deixa aí o seu recado aí.
Jeffrey, a enfermagem baiana, né, e aí a gente tem um legado a cumprir que precisa deixar bem claro para quem se propõe a ser enfermeiro, que é a Ana Nery, né? A Ana Nery é baiana e é uma das maiores referências da enfermagem brasileira e talvez mundial. Então, a enfermagem baiana já tem esse legado a cumprir, que é o de Ana Nery. Tem uma história grande, né? Tem uma história. E eu costumo dizer que quem quer ser enfermeiro, técnico, auxiliar, eu acho que a primeira coisa que precisa ter é a empatia, é gostar de gente, é saber se colocar no lugar do outro, é ter esse amor ao próximo. Porque tanto Florence, né, e Ana Nery foram pessoas que fizeram isso. Então, a enfermagem nasce desse sentimento de você se doar e se colocar no lugar do próximo. Então, eu acho que é uma característica principal, né? Atrelada a isso, o conhecimento científico, né, que não pode deixar de existir. E eu acho que a enfermagem baiana vem galgando aí grandes passos, né? Reforçar aí a questão que o COFEM e o COREM, e aí é uma luta grande aí do nosso presidente Manuel Nery, que a gente conseguiu, que foi realmente ir contra o ensino à distância, que é algo que a gente acha que não deve existir para a profissão de enfermagem, que é uma profissão que é de contato, é uma profissão que exige esse olho no olho, esse contato físico para que você se torne um profissional realmente qualificado. E esse ano, né, o Ministério da Educação proibiu, né, que os cursos de enfermagem sejam 100% à distância. Então, acho que foi um ganho para toda a enfermagem e para toda a população, porque um profissional que é formado, né, no dia a dia, tendo a convivência de aulas e de estágios e aulas em laboratórios, mas que possam ser presenciais, é muito diferente de uma formação onde você vai ter uma tela e esse professor vai estar lá longe e você vai ter apenas... Então, é outra formação. Então, acho que a enfermagem ganha, né, esse ano com essa decisão, e foi uma luta nossa do sistema COFEM, COREM, para que a gente possa qualificar cada vez mais os profissionais de enfermagem, que são profissionais extremamente importantes e que pouca gente percebe que é uma profissão, Jeffrey, que tem um trabalho extremamente complexo. E a sociedade precisa entender e valorizar isso, que não é simples e não é fácil ser um profissional de enfermagem. Vou te falar uma coisa, eu fiz 2 cursos de pós-graduação, foi remotamente. Irmão, e olha que não foi de saúde, o tato, né, do dia a dia. Imagine você fazer um curso de enfermagem remotamente, isso é brincadeira. Agora, presidente, vamos falar de 2 assuntos. Na verdade, de um assunto com dois temas e 2 pautas. O assédio e a agressão. A gente tem visto muitos casos, principalmente em UPAs, né? Não que nos hospitais particulares, pelo contrário, de agressão aos enfermeiros, às enfermeiras. Como é que vocês trabalham com isso? Jeffrey, a gente tem um sistema hoje de apoio ao profissional, que é através de um DISC, né, através do e-mail que a gente tem, para que você possa estar encaminhando para o conselho situações de agressões. E diante disso também, a gente vem aqui também cobrar os órgãos de controle e de fiscalização que possam trabalhar de maneira efetiva no combate a essas situações. E não deixar também essa responsabilidade não só para os órgãos de controle ou para os órgãos de exercício profissional. A gente precisa deixar também a cargo das instituições com planejamentos e programação para poder coibir situações como essa. E aí, Jeff, para você ter ideia, hoje a gente estava discutindo, já que a gente está no mês de setembro, que fala sobre suicídio, muitos profissionais estão sofrendo assédio, sofrendo agressões. Tem a outra questão que é muito importante, que é a precarização dos vínculos. E essa precarização dos vínculos entra também na precarização financeira, com péssimos salários, situações de família. O mundo hoje está em um colapso, muitas pessoas com adoecimento mental, e que são situações como essa que se torna gatilho, Jeffrey, para que ele possa cometer o suicídio. Inclusive, hoje eu estava na rádio, em 2 rádios aqui de Salvador, trazendo esse tema importante e sensível, não só do Congresso, como uma atenção especial do que os profissionais estão passando hoje. E aí eu trouxe um relato de uma profissional que, infelizmente, cometeu um suicídio
por conta de situações essas que eu acabei de falar aqui. E aí eu vou deixar uma pergunta para o outro lado. Até quando profissionais que cuidam de gente e que precisam ser cuidados estão passando por situações como essa? Vocês precisam entender que o colapso na saúde, a enfermagem brasileira, ela não pode carregar esse colapso que tem hoje na saúde, isso aí é fato, e as pessoas querem trazer essa responsabilidade para o profissional que está na ponta. Por que você não cobra de quem é de direito situações importantes para que possa trazer melhorias no SUS, para que possa trazer melhorias na assistência prestada e não dos profissionais que estão ali para salvar vidas? E doar a sua mão de obra, a sua atenção, o seu tempo. Como eu falei aqui, Jeffrey, a gente passa domingo, feriado, É verdade. beira-leito. Então, muita gente está curtindo, está vivendo, né? Na pandemia, a gente se sacrificou. Eu não ia para canto nenhum, ficava em casa, trancado. Minha família da mesma forma, mas para poder cuidar de vidas. E hoje, a gente só pede esse reconhecimento da sociedade. Cuide bem daqueles que cuidam de vocês. Ô, Júlio. Júlio é o vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem Bahia. Ô, Júlio, me diz uma coisa. Para você se tornar um advogado, você tem que ter a OAB, né? Aí eu faço essa pergunta seguinte. Já existe algum formato, alguma possibilidade de, também na área de saúde, para enfermagem, fazer um teste, ter uma prova, na verdade, que o credencia a ser um enfermeiro? Recentemente essa discussão voltou a ter até para outros cursos, né? Como medicina, Isso. enfermagem e direito, né? Então é um pouco polêmico esse assunto. Você é a favor ou contra? Olha, eu acho que eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda, porque quando você também entende que o profissional estudou, se qualificou, formou, e ele está pronto para exercer a profissão, passar por uma prova para poder tornar teu direito de exercer ou não, não sei ainda se seria o caso da enfermagem, né? Mas cada vez mais, é por isso que a gente também é contra a questão do ensino EAD, que a gente acha que forma um profissional realmente sem condição de estar atuando na prática, né? Então, assim, com essa decisão de que não vai ter mais o ensino EAD para enfermagem, eu não sei se seria necessário, como o direito tem, uma prova para poder ele ainda passar por isso no crivo de poder exercer. Mas se de fato tiver algumas pesquisas que dizem que está se formando muito profissional sem condição de estar atuando, vale você fazer esse filtro, né? Eu acho que a enfermagem a gente não tem esses dados precisamente de que temos muitos profissionais que realmente não estão com condição de estar atuando, e a gente precisa fazer esse filtro, né? O profissional de enfermagem, se você vê, na grande maioria das vezes, eles são profissionais extremamente comprometidos, que muitas das vezes, quando se tem algumas falhas que a gente vê, né? O profissional de enfermagem cometeu um erro, às vezes a gente vê passar na mídia, mas ninguém discute sobre que condições aquele profissional cometeu aquele erro, né? Estava ali há 36 horas de plantão, estava de um plantão para o outro com 3 vínculos, estava um profissional extremamente assediado, um profissional que estava num ambiente de trabalho extremamente subdimensionado, eram para ter 5 enfermeiros, às vezes tem 2, 3. Então, a enfermagem vive essa realidade que muitas vezes faz com que cometa alguns erros, mas ninguém discute sobre que condições, que é o que Davi falou, né? A enfermagem hoje sofre violência, sofre ataques nas unidades de saúde, mas que condição aquele profissional está trabalhando, né? Será que não era para ter o dobro de profissionais? E aí aquele paciente não precisaria estar esperando tanto por um atendimento, o que fez com que ele agredisse aquele profissional? Então a enfermagem hoje precisa, de fato, desse olhar, né? Que condições hoje os nossos profissionais de enfermagem estão trabalhando e estão conseguindo desempenhar o melhor exercício da profissão. Para você que está do outro lado aí, a gente está aqui em Salvador, no CCS, o Centro de Convenções Salvador, no Pode Falar Enfermagem. É o 27º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, com o presidente, o Davi, e o vice, o Júlio. Queria ouvir a sua opinião em relação a essa pergunta que eu fiz ao Júlio. E realmente, o Davi, está formando muita gente, muitas faculdades, enfim. De que forma você acha que os enfermeiros estão chegando para exercer suas profissões?
Jeffrey, antes disso eu queria falar aqui da questão do podcast, um lugar fantástico, né? Maravilhoso, Para quem está cara. do outro lado, possa acompanhar. Isso aqui é uma bolha, né? A gente está dentro do centro de convenções, a turma está passando aqui a todo momento, a E gente está você, rapaz, falando. você, tô achando que vem aí futuramente um político aí. Político é na A íntegra, enfermagem porque precisa. De 10 pessoas que passam, 9 falam com o cara. E ó, total apoio aí da gente aqui. E a Mariana que tá do outro lado ali, ó. A Mariana aquela ali, viu? Mariana com 2 N's. Tá dando apoio, Mariana com 2 N. É. Então, para quem tá do outro lado, observe que isso aqui é uma bolha e a gente tá interagindo com a turma tá passando, tá falando. Você trouxe um tema sensível para a formação. Inclusive, o COFEM está participando de uma mesa de reestruturação da grade curricular, que aí é competência do MEC, em estar fazendo uma nova possibilidade, um arranjamento para poder fiscalizar, para poder acrescentar conteúdo e trazer uma melhor formação para esses profissionais. E aí você tem um MEC de nível superior e você tem as secretarias estaduais dos estados para poder ter competência com relação às escolas técnicas, já que as faculdades formam os enfermeiros e as enfermeiras e as escolas técnicas a nível de estado formam os técnicos de enfermagem e os auxiliares hoje em extinção que não existe mais, né, essa formação. Então, Jeffrey, inclusive existe um projeto de lei no Congresso Nacional de autoria da deputada Ana Paula, que é conselheira federal aqui do COFEM, do Ceará, que foi presidente, né? E ela trouxe justamente um exame de proeficiência para a categoria. E que nesse exame de proeficiência, similar com o da OAB, né? Para poder ver se você atingir uma nota X, Y, Z, que ainda não posso aqui trazer dados específicos com relação a isso, você possa já ter ali a competência para desempenhar a sua atividade. É algo polêmico, como o César trouxe. Eu acho que a gente precisa discutir isso muito amplo, né? Com a formação. E aí eu falo, enquanto enfermeiro, que estou na ponta, trabalhando, tem algo que me deixa muito preocupado, muitas vezes a chegada de alguns profissionais, quando vão fazer uma seleção, que não conseguem, às vezes, identificar questões simples de um sinal, de um sintoma, ou por aí vai. E também, a gente também não pode jogar essa habilidade só para a graduação. Eu acho que as pessoas também precisam entender o seguinte, aí você que é estudante, vou dar um recado aqui importante, aprimore, participe de um congresso como esse, o 27º CBCenf, que tem conhecimento, que produz a capacidade técnica para que se possa desempenhar uma atividade com segurança. E é importante que você, na sua formação, também busque transformar a sua vida. E aí, Jeffrey, eu vou deixar aqui só o pensamento de Paulo Freire, que é um grande pensador, educador, você que é da parte de humanas sabe mais do que eu. Ele sempre falava isso, que é através do conhecimento Sim. que você vai mudar a sua realidade social, sua realidade econômica, sua realidade ali do ambiente que você vive, porque ele é o caminho da transformação, o conhecimento. Minha mãe, 86 anos, sempre diz pra gente, dizia mais antigamente, meu filho, estude, o conhecimento morre com o seu dono. Estude, se atualize, leia. Agora, quando ela falou estude, eu entendi estúdio e vim parar no estúdio. Ô, Júlio, me diz uma coisa, cara. Temos aqui o quê? 13 mil pessoas? 13 por mil dia? pessoas. 13 mil pessoas. Hoje é segunda. Quinta-feira, como é que você acha que as pessoas vão estar saindo daqui? Em relação a aprendizado, em relação à estrutura, em relação a conhecimento. Jeffrey, esse congresso ele foi preparado com muito carinho, né, com muito zelo, com muita dedicação, para que esse profissional que chega aqui, ele possa sair na quinta-feira uma pessoa e um profissional melhor do que ele entrou aqui. Ele vai ter a certeza do tipo, tô na profissão certa, né? Tô na profissão certa. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Ou encontrar então- outros caminhos também, porque aqui vai ter N áreas da enfermagem, né? Que a enfermagem é uma profissão que não é só de hospital, é uma profissão que vem ganhando cada vez mais, né, destaque. E aí tem estética, tem estomoterapeuta, tem profissionais do empreendedorismo. Então a enfermagem é uma profissão que ela circula sobre várias vertentes, né? E não é só, eu sei que no inconsciente talvez da população e da maioria vê o enfermeiro vestido de branco dando plantão em hospital, né? Mas o enfermeiro hoje tem capacidade de gestão. Vem aí, a gente teve no COSEMES semana passada, não foi? Foi.
E a gente fez um prêmio para todos os secretários de saúde da Bahia que são enfermeiros. Então, de 417 secretários de saúde na Bahia, 196 são da enfermagem, né? Então, quase metade da gestão do SUS na Bahia, né, é sobre a liderança dos profissionais de enfermagem. Então, assim, é um congresso que os profissionais aqui vão poder, né, beber da fontes de vários conhecimentos, e a gente espera que na quinta-feira, né, todos possam sair daqui profissionais melhores e mais empolgados com a profissão do que chegaram. Ô presidente, ô Davi, atualiza pra gente aí o teto salarial, carga de trabalho, como é que a gente hoje está, como é que hoje a enfermagem se encontra, cara, em relação a isso? Continua como antigamente, que as pessoas tinham que trabalhar em 3 hospitais para poder dar conta, chegava no final do dia, ele não sabia nem que o hospital estava mais de tanto rodízio, de tanta escala. Atualiza pra gente. Jeffrey, hoje a gente tem uma lei que institui o piso salarial dos profissionais do campo da enfermagem, a Lei 14.434 de 2022, que foi aprovada, né, recentemente, recente, 2022, mas que ainda, infelizmente, não é uma realidade para todos. Ainda alguns profissionais recebem de maneira pela assistência complementar da União, que inclusive a lei institui, através do artigo 198, incisos 13, 14, 15 e 16, que fala do piso, e da fonte de custeio para o recurso da União para os entes públicos, filantrópicos, aquelas entidades que prestam serviço ao SUS em até 60%, para que possa pagar o piso. Mas como eu falei, o piso é de quanto? O piso é hoje para o enfermeiro R$ 4.750, para uma carga horária de 44 horas, conforme o STF colocou, porque não tem no projeto. O STF modificou totalmente o entendimento do piso salarial. 70% desse valor para o técnico e 50% desse valor para o auxiliar. E uma carga horária de 44 horas. E aí você vai calcular de maneira proporcional conforme a carga horária sua estabelecida, através de contrato de trabalho, para você que é de filantrópico ou privado, ou através das leis orgânicas dos estados e municípios que instituem a carga horária do servidor público. Se é de 30, se é de 40, ou funcionário público não dá 44 horas, tá? Inclusive tem uma lei federal que fala sobre isso. Então funcionário público dá normalmente 30, 40 horas. Se der a mais, aí tem que pagar como hora extra. Então hoje essa é a realidade de um piso que não é para todos e que infelizmente o STF colocou uma carga horária de 44 horas. E aí, Jeffrey, se você trabalhar em 2 vínculos de 44 horas, só um cálculo simples, você vai trabalhar lá, você que está em casa, para você entender, 16 plantões no mês. Ou seja, um dia sim, um dia não, você está no hospital. Um dia sim, um dia não. Você não tem folga. E se você trabalhar 2 escalas de 44 horas, você está todos os dias dentro de hospital e você não vai ter família para poder dar assistência. Você não vai ter como ter um lazer, você não vai ter como fazer nada. Então, essa é a realidade. E aí, quando você tem a Organização Mundial da Saúde, que preza as 30 horas, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, fala de 30 horas, a OPAS, a Organização Pan-Americana, fala em 30 horas, inclusive já fizeram cartas para o Congresso Nacional, já fizeram encaminhamentos para o próprio Ministério da Saúde para pedir essa redução de jornada, mas não prejudicar o salário dos profissionais. Que não adianta você reduzir jornada e querer reduzir salário, que aí você vai ter que trabalhar 4 ou 5 para poder sustentar, e a gente sabe que nesse país, do jeito que estão as coisas, todo dia aumenta, e o profissional, infelizmente, trabalhador, passando necessidade. E aí o cara precisa ter cabeça tranquila, saber que no final do mês ele vai ter a grana dele, que o esforço dele vai ser válido. Ô Júlio, quando a pessoa pretende ingressar numa profissão, vou para o curso de enfermagem, ele precisa saber primeiro o mercado, piso salarial e condições de trabalho no dia a dia. Como é que estão hoje os nossos hospitais, nossas clínicas em relação ao dia a dia para a enfermagem? Eu vou só complementar aí o que Davi falou e tem a ver também. Eu acho que não tem um projeto, né, mais importante para a enfermagem do que essas 30 horas. Eu acho que é um profissional que, trabalhando 30 horas, e a gente fala de um piso salarial aí de R$ 4.750,
que é um valor que não resolve a vida de ninguém, né? Fica líquido 3.700. Então, não é algo nem muito longe, nem absurdo, para que, né, não seja para a profissão que é, para a complexidade que é, e quem passou pela pandemia viu a importância do que é um profissional enfermeiro, né? Ele trabalhar 30 horas, como o Davi bem trouxe, trabalhar 44, né? A chance desse profissional não ter condições de prestar uma assistência de enfermagem da maneira que deve ser, né, com a qualificação, ela é muito maior. Então, se você reduz que esse profissional trabalhe 30 horas, você vai qualificar ainda mais, né, o serviço de enfermagem. E quem vai receber essa qualificação é a sociedade, é a população, são as pessoas. Então, é algo que precisa ser debatido, porque eu aposto que a sociedade queria ser cuidada por um profissional que trabalhe 30 horas do que um profissional exausto que esteja trabalhando 44 ou 80 horas por semana, né? Mas a gente teve um avanço, eu acho que o piso salarial, né, foi um avanço, apesar de ainda não ser uma realidade no contra-cheque da maioria dos profissionais, né, porque no Brasil a gente tem uma dificuldade da lei que pega e a lei que não pega, mas já foi um avanço ter essa lei, e aí temos uma construção para de fato conseguir que ela vire realidade em 100% dos contra-cheques dos profissionais. Mas também a gente teve uma lei agora que aprovou ano passado, que é a lei do descanso de enfermagem, né? Porque eu sempre converso com alguns deputados, e quando a gente traz que tem hospitais que os profissionais de enfermagem não têm nenhum lugar para descansar, nenhum lugar para tomar um banho, sendo que ele trabalha muitas vezes 24, 36 horas dentro da unidade hospitalar, né? E a nossa profissão, 80, 85% é do sexo feminino. Então você veja, uma profissional mulher que vai trabalhar 36 horas e vai estar no período menstrual e não vai ter um lugar para ela poder tomar um banho, né? Então é complicado. Você vai trabalhar 36 horas, não vai ter um lugar para você tirar ali 1 hora, 2 horas de descanso, de você poder colocar pelo menos os pés para cima para poder melhorar a circulação. E tem unidades que não tem. Então a gente vê um avanço nesse sentido, mas ainda tem muito a se construir para a enfermagem poder ocupar aquele lugar que ela merece, que é de importância cada vez mais na saúde. Estamos apenas começando, tá? Vamos até quinta. Hoje é o primeiro capítulo aqui, conversando com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem Bahia, nosso querido Davi, e com o seu vice, Júlio. Davi, a gente está encerrando, mas eu queria que você deixasse a sua opinião, já fiz essa pergunta para o Júlio, do legado que esse congresso vai deixar para o profissional de enfermagem. Jeffrey, eu acho que esse congresso vai deixar um legado, primeiramente, na história da enfermagem baiana, onde a gente conseguiu realizar com maestria, com carinho, com toda a atenção, com toda a dedicação, para poder fazer um dos maiores congressos da história desse sistema aqui na Bahia, com toda a energia, com todo o encanto que a gente tem para poder recepcionar todos esses profissionais aqui. E eu acho que vai deixar um sentimento e um legado, porque aqui, Jeffrey, inclusive amanhã vai ter uma mesa muito importante, que vai ser das organizações políticas da nossa categoria. E aí a gente vai ter as principais lideranças da enfermagem do país e também mundial aqui, para poder discutir e fomentar os avanços e aquilo que a enfermagem quer para o futuro. Então, provavelmente vai ser lançada uma carta, vai ser lançado um manifesto, vai ser lançado os encaminhamentos, e eu garanto que na quinta-feira, após o encerramento, a enfermagem brasileira vai conseguir novamente construir rumos e saber qual é o caminho que ela vai tomar para que a gente possa conseguir conquistar o empoderamento cada vez mais. Rede social aí do Conselho? Vai lá nas redes sociais, corem.ba, certo? Você vai acessar as redes sociais do Conselho. Também tem o www.corem-ba.gov.br. Esse também é o site do nosso Conselho Regional, para que você possa acessar e ter o conhecimento daquilo que verdadeiramente acontece. Não se deixe se levar por fake news. Você que é um grande jornalista, você sabe. É importante que a gente cheque as informações para não ficar no campo das suposições do que eu ouvi falar, eu soube disso, eu soube daquilo, não.
Busque as fontes corretas das informações para que você possa se manter sempre muito bem informado. Porque eu sempre falo, Jeff, eu vou terminar aqui, que conhecimento é poder. Davi, obrigado. Júlio, que legado vai ficar para a enfermagem Bahia para os próximos anos com esse congresso fantástico aqui de 4 dias? Olha, eu acho que a enfermagem baiana vive hoje, e aí a gente encontrou vários colegas hoje aqui, um momento de otimismo e entusiasmo com os próximos passos da enfermagem. A gente está numa nova gestão aí do Corém Bahia, a gente é o 4º maior Corém do Brasil, com 190 mil profissionais, e essa gestão vem trazendo isso, colocar a enfermagem baiana naquele patamar que ela merece. E nada mais isso para coroar do que a gente está sediando hoje o 27º CBCenf, né, que é o maior congresso de enfermagem da América Latina, onde tinha 20 anos que não vinha para a Bahia. Então hoje eu acho que o maior legado depois desse congresso vai ser de otimismo e de esperança em dias melhores para a nossa enfermagem baiana. O ano que vem é onde? Ano que vem tá ainda aí o burburinho. Eu não posso adiantar, mas eu acho que vai ficar no Nordeste. Você senta aqui e não vai falar? Eu acho que vai ficar no Nordeste. Eu não posso falar ainda, porque ainda está em tratativas, né? Normalmente o nosso presidente, Dr. Manuel Nery, do COFEM, fala isso no último dia. Ele já dá um spoilerzinho ali. Eu acho que vai ficar no Nordeste. Eu tô querendo ver aí, mas eu acho que vai ficar aqui no Nordeste. Então o pedido já está feito. Você vai fazer essa campanha, viu, dona Mariana? Para que a SPN Web esteja presente o ano que vem com o apresentador Jeffrey, fazendo esse bate-papo nessa mesma estrutura em qualquer lugar do Nordeste. Fechado. Fechou? Tem meu voto. Fechou. Senhores, obrigado. Pode falar, enfermagem está apenas começando. @cofem_oficial e @corem.ba. Daqui a pouco a gente volta. Porque tem muito mais aqui no 27º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem. Tchau, pessoal. Até mais.